Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Evil Dead 2, Uma Noite Alucinante 2, filme de 1987, dirigido e escrito por Sam Raimi. Esse é mais um vídeo da série de críticas que eu estou fazendo da franquia aqui no canal. Vou deixar a playlist na descrição. Bom, o filme de 81 foi um sucesso extraordinário, só que existe uma concepção até confusa por conta da passagem introdutória de Evil Dead 2. Vamos lá. Hoje é muito fácil buscar uma recapitulação de algum filme anterior de qualquer que seja a franquia, basta procurar por um vídeo. Existia uma tradição, especialmente nos anos 80, no terror, de buscar por essa recapitulação nos próprios filmes, na passagem o que aconteceu previamente. As séries de TV também têm essa tradição. No entanto, a questão de negócio de contrato de Evil Dead era tão complexa que o Sam Raimi ele não tinha poder de usar passagens do seu filme anterior na sua sequência. E aí o que ele faz? Ele busca por uma introdução com uma reencenação original. Por isso que muitos vão falar que é um remake, outros vão falar que é uma sequência direta, isolada. O termo requel ele acaba sendo bem utilizado, né? Que acaba consolidando essa passagem inicial de estrutura de remake pela reencenação junto da sequência. E apesar do filme anterior ter conseguido uma repercussão excelente, demorou até que o Sam Raimi conseguisse de fato uma estrutura para bancar uma sequência. Eu até considero na leitura que dois são os principais responsáveis. Primeiro, o Stephen King pelo apoio que ele dá também, pela visibilidade que o King tem e pela forma como ele abraça toda a produção de Evil Dead, colocando em festivais específicos, falando sempre e cultuando o estilo do Sam Raimi. Mas além desse apoio simbólico, você não consegue produzir nada sem dinheiro. E quem entrou com a participação de dinheiro foi o Dino De Laurentiis. Sem o Dino De Laurentiis não existiria Evil Dead 2. Uma questão que eu sempre falo também quando eu discuto sobre esse filme é o seguinte: o Dino De Laurentiis, na época de produção, ele já tinha toda a sua empresa consolidada no mercado para produção e distribuição de conteúdo. Eu lembro que o De Laurentiis, ele comprou a antiga Embassy da Coca-Cola, uma negociação tanto quanto confusa, aliás. O Sam Raimi ele tinha a ideia de fazer uma sequência violenta, só que por conta dessa estrutura mais tradicional de distribuição do De Laurentiis, o Sam Raimi poderia ter o seu viés criativo limitado pela classificação indicativa, já que a empresa do De Laurentiis ela precisaria se comprometer com uma classificação indicativa R. Em 99% dos casos, qualquer grande produtor e distribuidora limitaria esse viés criativo só para buscar pelo retorno no cinema, mas aí o Dino De Laurentiis foi um grande parceiro do Sam Raimi, porque ele jamais faz isso, aliás. O Dino De Laurentiis ele abriu uma empresa fantasma dentro da estrutura da De Laurentiis Group só para lançar Evil Dead 2. Essa empresa se chamava Rosebud. Tanto é que muitas pessoas da indústria criticam essa abordagem do De Laurentiis porque ele não se preocupa a priori com o lucro apenas do seu filme, né? Ele quer lançar nos cinemas a versão do diretor. Aí no final da década de 80 a sua companhia passaria por vários problemas, ele teria inclusive que se desfazer dos seus estúdios. Mas pessoal, Evil Dead 2 é um filme que ele propõe uma conexão muito singular entre terror e comédia, de forma poucas vezes vista com tanta efetividade. Por quê? Bom, porque consolida um personagem que se tornaria icônico, seja para terror ou comédia, que é o Ash. Ele cria um legado por imagens, objetos, você tem o detalhe da motosserra, as concepções quanto a efeitos que são excelentes aqui, perto do que a produção de fato poderia ter acesso, e aqui eu poderia citar o stop motion também, como algo relevante, mas frases. As frases são importantes. Palavras como groovy destacam justamente a ideia de Evil Dead 2. Então a produção poderia ter vários problemas, da falta de orçamento, da falta de pessoas para trabalhar, só que mais uma vez supera tudo com criatividade, supera tudo com soluções práticas. É um grande exemplo. Ash Williams, interpretado por Bruce Campbell, viaja para uma cabana isolada na floresta com a sua namorada, e eles encontram uma gravação e um livro dos mortos. Isso faz com que um bando de espíritos malignos atormentem Ash, que precisa sobreviver a esse enxame do mal até amanhã chegar. Então nós temos uma reencenação na introdução justamente para trazer essa passagem de memória do que ocorreria no filme anterior, modificando alguns elementos para justificar a sequência. O que diferencia o Sam Raimi é que ele não vai buscar justamente pelo realismo ou o terror pelo terror apenas, criar um ambiente assustador. Ele já vai colocar um ponto de ruptura para trazer toda a comédia dele, para trazer todo um tipo de desenvolvimento que é bem raro
para o período, então poucos diretores conseguem trazer esse equilíbrio como o Sam Raimi. O Ash, por exemplo, vai ter toda essa transformação vinculada à comédia, e o que torna a experiência positiva também é o fato da progressão ficar estruturada ao longo de 84 minutos apenas, que mais uma vez aponta para um teor direto e sem enrolação. E eu sempre noto em Evil Dead 2 que você conseguiria tranquilamente sustentar toda a rodagem do filme apenas em torno do Ash na floresta, na cabana, nessa luta dele contra o mal também, porque aqui ele é o protagonista, ele toma conta de toda a história. Os closes no rosto do Bruce Campbell acabam trazendo esse peso extra para a importância do personagem principal em Evil Dead, que entra 100% na conjuntura caótica do cenário envolvido, com uma interação direta com objetos que torna a experiência ainda melhor. Esse é o tipo de caso que, se você não gosta do anterior, dificilmente vai conseguir amarrar a estrutura de comédia, terror e tensão proposta pelo Sam Raimi aqui. Como você está propondo uma conversa com dois gêneros que são extremos, você pode até estranhar esse vínculo, mas o vínculo é feito de maneira bem satisfatória. Além dos excelentes efeitos práticos, um outro destaque é para a fotografia do Peter Deming. Em Evil Dead 2, nós temos o ponto de vista para ressaltar a tensão. A distorção do cenário e o banho de sangue deixam a marca da violência encravada na experiência. Groovy. Esse é um dos raros exemplos de filmes que você consegue fazer uma transição direta em pouquíssimos segundos de uma cena de terror com muita tensão, violência e sangue para uma passagem de comédia, para uma passagem em que você vai ter uma dança num cenário caótico. Eu considero que é um dos grandes trabalhos da carreira do Sam Raimi, que para a época fez milagre com o tipo de efeito que poderia usar e como ele faz o aproveitamento disso. Tem que cuidar muito, é claro, para não ser anacrônico nesse caso, então a saída pelo stop motion foi muito bem pensada e é muito bacana. Particularmente eu não gosto muito da reencenação inicial, só que aquela coisa, você tem que trazer o adendo da abordagem, da dificuldade de licenciamento, que existia a tradição de você relembrar o espectador do que havia acontecido. E aí eu desenvolvo um pensamento subsequente de que a paródia, ou ela tira a relevância do filme anterior em muitos momentos, ou ela é pensada por não ter uma saída a curto prazo viável para conseguir expandir o mesmo cenário que havia sido feito em 81. Porque uma das únicas exigências de quem financiou Evil Dead 2 era essa, de ter uma abordagem parecida com a que fez sucesso. A abordagem, ela é muito semelhante, o isolamento, o cenário. Qual é a principal diferença? A diferença é que o Ash, ele é o grande protagonista e o protagonista indiscutível. Porque no filme anterior nós conseguimos até deslocar a atenção na introdução para outras pessoas no grupo, mas além da chegada da Annie em Evil Dead 2, todos os outros personagens funcionam de fato como um peso morto para a narrativa com aquele final pré-determinado. Eu acredito que a marca de Evil Dead 2 está na grande atuação do Bruce Campbell e em todo esse ícone gerado a partir do filme, da imagética, do peso, por exemplo, da passagem da motosserra, do groovy, do que isso significa, como eu mencionei. Para Evil Dead 2, nota 8. E até por isso, para muitos, Evil Dead 2 é o melhor da franquia, não apenas pelo traço da continuidade, mas pelo simbolismo em torno do Ash, como ele se consolida a partir dali no cinema e aí posteriormente também na TV. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!